Você sabia que tem um jeito certo de medir o ruído lá no trabalho? E mais, que as empresas não estão fazendo isso direito e isso prejudica o seu direito à aposentadoria? Pois é, gente, eu estou aqui para te explicar isso. Isso é muito importante que você consiga identificar se isso está acontecendo no seu caso e por conta disso, eu vou te pedir, já dê sua curtida, vale a sua curtida, garanto. Bom, antes da gente prosseguir para o vídeo, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Marcelo Martins, sou advogado previdenciarista já há mais de 20 anos e eu tenho escritórios espalhados em várias cidades do país. Por conta disso, caso você queira falar comigo, o link do meu WhatsApp está aqui no descritivo desse vídeo. Tá joia? Então vamos pro vídeo. A ideia aqui é a gente explicar para você o que é que acontece lá no momento em que o médico, o engenheiro ou técnico de segurança do trabalho está na empresa e por que é que as empresas estão errando e mais, como você faz para consertar isso caso esteja acontecendo aí no seu caso. Mas, antes disso, deixa eu avisar vocês que a gente está numa playlist, a gente já aprendeu nessa playlist o que é ruído, ruído dá direito à aposentadoria especial, quais são os níveis de ruído que dão direito à aposentadoria especial, o EPI afasta ou não afasta o direito à aposentadoria especial e algumas coisas mais. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, vai para a nossa playlist, lá tem muita coisa legal para você. Gente, o vídeo de hoje... ou melhor, no vídeo de hoje, a ideia é mostrar para vocês a decisão do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o assunto e fixou uma tese que todo mundo tem que obedecer em relação a como é que se mede o ruído, o critério de aferição, ou seja, de medir o ruído. Então, como a gente já fez nos outros vídeos, vamos para a nossa tela para que você consiga acompanhar comigo, tá bom? Vamos lá. Essa aqui é a decisão do Superior Tribunal de Justiça lá de Brasília, né? Mas vale para todo mundo. Deixa eu abrir para vocês ela aí na tela. Então tá aí. Bom, Superior Tribunal de Justiça, recurso especial número tal. O que interessa aqui é o que está grifado aqui em amarelo, tá bom? Então vamos ler junto, ó. A questão central, objeto desse recurso, versa acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício de atividades sob condições especiais pela exposição ao agente ruído. Ou seja, o que interessa aqui é o ruído, é o que eles estão dizendo. Continuando. Quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoro. Gente, presta atenção. Quase todo mundo que trabalha exposto a ruído não trabalha exposto ao mesmo nível de ruído o dia todo. Ele vai trocando de máquina, ele vai trocando de ambiente, desliga, liga a máquina de novo. Então ele tem vários momentos durante o trabalho com níveis de exposição a ruído diferentes, né? Essa é a realidade de quase todo mundo. Assim, nesses casos, como é que se mede? É isso que o STJ decidiu aqui, ó. Considerando apenas o nível máximo, que é o critério de pico, ou a média aritmética simples ou o nível de exposição normalizado. Ou seja, havia três teorias, três jeitos de medir ruído. Ou se media só o nível de pico, ou seja, o maior nível de ruído mais alto que tiver durante a jornada de trabalho, ou a média, ou o nível de exposição normalizado. Essa aqui era a briga, tá bom? Os advogados queriam pelo ruído de pico. Por quê? Porque é muito mais fácil de medir e muito mais fácil de ganhar um processo quando a gente está medindo pelo ruído de pico do que nos outros critérios. Mas vamos ver o que é que o STJ decidiu aqui, ó. A partir do decreto 4882 de 2003, é que se tornou exigível no LTCAT, que é o laudo da empresa, e no PPP, Perfil Profissional Previdenciário, a referência ao critério nível de exposição normalizado NEM, também chamado de média ponderada. O que é que eles disseram então? Olha, pode ser que conste aí nos PPPs antigos, mas só é obrigatório mesmo a partir de 2003. Então começaram por aí a constatação. E aí continuaram, ó. Se a atividade especial somente for reconhecida na via judicial, ou seja, se o INSS negar, e não houver indicação do NEM no PPP e no LTCAT,
caberá ao julgador solver controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo. O que quer dizer isso? Se no PPP não constar NEM, provavelmente no LTCAT da empresa também não consta. Então o juiz tem que designar uma perícia para ir lá no local de trabalho e medir o nível de ruído em cada ponto que o trabalhador está exposto e por quanto tempo, tá? Então, continuando aqui, ó. Bom, com base nessas coisas aqui, ele veio e fixou essa tese aqui no tema repetitivo 1083. A tese é essa, ó. O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatado diferentes níveis de efeito sonoro, deve ser aferida por meio do nível de exposição normalizado NEM, ou seja, definiu a técnica. Lembra que a gente estava falando que a briga era ruído de pico, média de ruído ou ruído normalizado, ou seja, média ponderada? Então, eles disseram, é a média ponderada, é o NEM a técnica correta. Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído, ruído de pico, ou seja, se não constar no PPP e nem no LTCAT, qual é o nível de ruído, ou seja, o NEM calculado para medir o nível de ruído, então o juiz deve designar uma perícia e esse perito deve aferir o nível de ruído máximo, ou seja, o critério do ruído de pico. Bom, desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade, a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço. Gente, eu vou voltar para mim aqui para poder explicar direitinho para vocês. Bom, seguinte. Havia uma disputa antiga na justiça a respeito de como é que se mede o ruído. Os advogados diziam, tem que ir lá e medir qual que é o nível máximo de ruído. Então, ligou a furadeira, é com a furadeira ligada, não é com a furadeira desligada. O INSS, às vezes, dizia assim, não, tem que ser a média, porque senão é injusto. A furadeira está ligada, mas depois está desligada, tem que fazer a média. E aí veio a lei, o legislador, e em 2003 estabeleceu um critério, um nível de ruído normalizado, nível de exposição normalizada ao ruído. Puxa vida, mas o que é isso? Eu vou te explicar para que você consiga entender, tá bom? Mas se você não entender daqui para frente, ou seja, a técnica que é utilizada para isso, eu vou explicar mais ou menos, tá? Se você não entender, não se preocupe, tá? O que é que você tem que saber de verdade? Você tem que olhar lá no seu PPP, se está escrito lá, ruído X, então, nível de ruído, quantidade de ruído é essa, mas qual foi o critério? Como é que foi medido? Nem NHO01 ou nem NR15. Tem que estar escrito isso no seu PPP. Se não tiver, gente, está errado. Peça imediatamente o LTCAT, porque você vai precisar mostrar o LTCAT para o seu advogado e para o INSS. Bom, se no LTCAT também não constar o nível de ruído, aí não há nem como o teu empregador, a tua empresa, retificar o PPP. Você vai ter que pedir judicialmente. Então, de novo, o que é que importa aqui? O que importa é que o STJ definiu que o critério para aferir ou para medir ruído é o NEM, nível de exposição normalizado. Você não sabe como é que calcula o NEM? Não tem problema. Olha lá no teu PPP. Tá constando que a forma que eles chegaram naquele nível de ruído foi pelo NEM? Se tá constando, tá tranquilo. Não tá constando? Peça o LTCAT. Se no LTCAT estiver constando, a empresa tem que retificar o PPP. Mas se no LTCAT também não está constando, então se prepare, gente. Vocês vão ter que contratar um advogado especialista e entrar com um processo judicial para que você consiga a sua aposentadoria quando chegar lá na sua vez, tá bem? Bom, agora vamos tentar explicar para vocês, nem que seja meio por alto, como é que se calcula esse NEM, tá bom? Lembra que estava escrito lá na decisão NEM ou média ponderada? E é por aí que a gente vai começar, tá? Deixa eu mostrar a minha tela aqui para você ficar com bastante medo mesmo. É o seguinte, ó. Isso aqui, essas 3 fórmulas aqui, são necessárias para que a gente consiga chegar ao teu NEM. Ou seja, a gente tem que calcular a dose diária
depois o nível de exposição e depois o nível de exposição normalizado para a jornada de 8 horas. Para quem tem jornada de 8 horas, é só esses dois primeiros, ó. Dose diária e o nível de exposição. Bom, como você vê aí, é complicadinho de mexer com isso, né? Então vamos tentar simplificar para vocês. É o seguinte, o que o perito faz na prática é o seguinte, ele pega lá o equipamento dele, vai lá, isso aqui é um controle remoto, tá, gente? Mas ele pega um decibelímetro e vai lá no local de trabalho, coloca o decibelímetro aqui no teu ouvido e escuta. Mede aqui. Aí ele pergunta para você, para o seu chefe, quanto tempo que ele fica usando essa máquina? Ah, aqui ele fica 2 horas, ele anota. E depois? Não, depois ele vai usar aquela máquina, ele vai lá, coloca o negócio no teu ouvido de novo, mede e pergunta, e essa aqui? Não, essa aqui ele fica mais 5 horas. E assim por diante, até conseguir toda a tua jornada de trabalho. Quanto tempo você fica nesse lugar, exposto a esse ruído, por essa máquina. Depois vai a outra fonte de ruído, outra máquina, outro lugar onde faz barulho também, mede ali também quanto tempo. E depois faz a média, por isso que chama média ponderada ou ruído NEM. É a mesma coisa, mas esse nome média ponderada induz a gente a entender o assunto, tá bom? Bom, é um critério de verdade mais justo do que qualquer outro. Porém, nem sempre é possível chegar ao ruído NEM. Se ele não foi calculado pela empresa lá na hora certa, consta no LTCAT, consta no PPP, a gente vai pedir na justiça para que seja analisado o seu caso com base no ruído de pico. De verdade, isso é até bom, sabe? Porque o ruído de pico normalmente dá mais alto do que o ruído NEM, né? Você vai concordar comigo que se você pegar a máquina mais barulhenta lá do seu trabalho e ligar ela, esse barulho é mais alto do que aquele outro barulho a hora que você desligou todas as máquinas, não é? Você vai calcular o ruído NEM, ou seja, a média ponderada, com base em tudo, inclusive naquele período em que não tinha ruído. Já o ruído de pico é só o ruído máximo. Então, o empregador não colocar no PPP, no primeiro momento, é ruim? Sim, é ruim, mas é mais fácil de você ganhar uma aposentadoria especial com base no ruído de pico, que é o que vai acontecer se o seu empregador não colocou o ruído NEM lá no PPP. Então, tudo de novo, gente. Você aprendeu aqui que há um jeito, um critério, uma metodologia de medir o ruído, que o empregador precisa obedecer essa tecnologia e constar lá no LTCAT da empresa e principalmente no seu PPP qual é o nível de exposição normalizado, o NEM, que é a média ponderada. Bom, não constou? Não constou, nós vamos ter que pedir para o juiz designar uma perícia para ir lá no teu local de trabalho e medir no nível do seu ouvido qual é o ruído que você está exposto. Mas aí, nesse caso, seria o critério de ruído de pico e não o NEM. Bom, gente, acho que você entendeu. Se você gostou desse assunto, você vai gostar da nossa live, já te convido, a gente vai tratar de todos esses assuntos, a gente vai se abrir para fazer pergunta. Nós vamos estar com toda a nossa equipe respondendo ao chat em tempo real. Caso você esteja nessa live, faça as perguntas, a gente vai respondendo, a gente vai conversando por lá e enriquece o nosso debate sobre o assunto. Traga aí o seu caso real para a gente analisar, para a gente responder para você se você tem direito ou não tem direito. Isso, gente, vai ser amanhã. Então, por favor, se inscreva no nosso canal para você receber o aviso de que essa live começou. Se inscreva agora para você não se esquecer. Bom, além disso, caso esse vídeo que a gente fez hoje aqui possa ajudar alguém que você conheça, compartilhe com essa pessoa, ela vai adorar receber o link de um vídeo que muda a vida dela. Então, mande para ela esse vídeo se você conhecer alguém. Por fim, gente, curta, não saia daqui sem curtir esse vídeo, não se esqueça, tá joia? Fico à disposição de vocês, pode deixar suas perguntas aqui nos comentários, eu vou responder a todos. Todo mundo que colocar sua pergunta aqui será respondido por mim e pela minha equipe. É isso, muito obrigado mesmo, até mais. Tchau, tchau.